Olá, amigos e amigas que nos seguem nessa sequência de podcasts de Visão de Mundo. Bem-vindos ao 7º podcast da sequência, nesta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Hoje nós vamos tratar de um assunto sobre o qual todo mundo fala nos dias de hoje, de uma extensão a outra, de um extremo a outro. O totalitarismo. Muita gente fala de nazismo, talvez nem tantos falem de comunismo, as duas faces da mesma moeda totalitária. E nós trazemos hoje as obras de uma das grandes damas do século XX, Hannah Arendt, uma figura notável da melhor representação intelectual da Alemanha de Weimar. Raymond Aron a considerava uma socióloga típica da República de Weimar. Hannah Arendt ficou mundialmente famosa pelo seu livro a respeito do totalitarismo. Recentemente, uma biografia, um filme biografia seu, a colocou como a teórica da banalidade do mal. E isso que se tornou um tanto quanto recorrente e talvez simplista, esconde a profundidade do pensamento de Hannah Arendt a respeito do mal, e esse mal muito ligado ao totalitarismo. O seu livro, o livro do qual nós estamos falando, e que deve ser conhecido, e aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, todos nós devemos nos lembrar dos nossos bons professores. E eu tenho a consciência de ter tido muita sorte de ter tido bons professores. E um dos melhores professores que eu tive, ele usava uma frase muito recorrente no tablado: tem que saber. Sestaro, grande Sestaro. E esse livro que eu vou comentar aqui hoje tem que ser conhecido, tem que saber. As origens do totalitarismo. No início desse programa, nós comentamos sobre a conveniência, nos referindo a outras obras, sobre a conveniência de nós conhecermos o século XX, e alguns de vocês podem ter estranhado eu ter me referido ao século XX e se manter informado. Mas o século XX acabou, por que eu tenho que manter informado? Porque faz parte do nosso presente. O que aconteceu nesse século XX se estende até a nossa atualidade de diversas maneiras. Então, para nós falarmos de comunismo, para nós falarmos de nazismo, que é um tema tão recorrente, hoje em dia ficou fácil taxar as pessoas de nazistas, nós não podemos desconsiderar, deixar de levar na melhor conta a obra de Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela se recusava a ser chamada de filósofa. Ela se considerava uma teórica política. Mas ela é uma daquelas pessoas, ela foi uma daquelas pessoas cuja trajetória foi radicalmente alterada pelo que aconteceu em meados do século XX. Hannah Arendt tinha uma formação de filosofia, foi aluna e doutoranda de Karl Jasper, nada mais nada menos de Karl Jasper, e ela teve um início de carreira como uma futura filósofa muito promissor. E esse início de carreira, inclusive é objeto de um trabalho que eu venho de concluir, esse início de carreira permitiu que Hannah Arendt fosse muito equilibrada e não se afastasse de uma linha de pensamento na sua teorização política. Uma influência muito forte no seu pensamento. Nós vamos voltar a esse assunto mais à frente. Em Origens do Totalitarismo, o livro que nós vamos comentar hoje, escrito em 1950, um livro, nós vemos que já na capa dele, nessa edição da Companhia das Letras, Imperialismo, Antissemitismo, Totalitarismo. Os três males que marcaram o final do século XIX e levaram à catástrofe do século XX. Quando nós pegamos um livro, começamos a namorar uma obra na livraria ou até na internet,
é sempre recomendável nós verificarmos o índice, darmos uma olhada uma apresentação nas orelhas e ver as referências. E o índice do livro de Hannah Arendt é muito elucidativo a respeito do que ela quer tratar. O antissemitismo, ela vai analisar as origens, e aqui nós vamos encontrar surpresas muito interessantes, porque nessa parte ela foge a lugares comuns, ela aborda grandes temas, no caso Dreyfus na França, o antissemitismo alemão, austríaco, mas ela apresenta novidades que fogem, como eu disse, aquele senso comum, aquele conhecimento comum a respeito das origens desse mal. Trata do imperialismo, e nesse item do imperialismo tem nessa parte do imperialismo, na parte 2, tem um item muito interessante que deve nos servir de alerta. Aqui em apresentações passadas, nós nos referimos àqueles sinais de que alguma coisa de mal ou de muito ruim pode estar se aproximando. E eu destaco esse item, é o 5º da segunda parte. O declínio do Estado-nação e o fim dos direitos do homem. Com isso aqui se aplica ao que Melchior alertou, a estadofobia, o horror ao Estado, a condenação do Estado de uma maneira inconsequente e imatura, um traço da nossa atualidade. É um sinal do desastre que estava por vir, o declínio do Estado-nação, observado por Arendt. E ela conclui a terceira parte sobre o totalitarismo, também com um item com uma chamada muito interessante, ideologia e terror, uma nova forma de governo, o terror, o medo como forma de governo, um alerta que deve estar sempre conosco. Mas Hannah Arendt, ela prosseguiu nessa sua trajetória política ao longo dos anos 50 e 60 com obras magistrais. A mais importante, a mais ambiciosa dela, considerada a mais ambiciosa, é a Condição Humana, na qual Arendt faz considerações muito interessantes a respeito da condição do homem, né, na vida social, na sua vida social, e além dela. E propõe inter-relações muito interessantes, que é um dos segredos de Hannah Arendt. E uma outra obra, que são fragmentos de obras póstumas de Arendt, organizadas no compêndio, que é a Política. Mas Hannah Arendt produziu ainda uma obra notável, que é a Dignidade da Política. Nessa obra, vale a pena nós destacarmos o seu pensamento, que coincide aqui com algumas colocações de Karl Popper, a respeito da ciência social. A ciência social deve sua origem à ambição de fundar uma ciência positiva da história, que pudesse se equiparar à ciência positiva da natureza. Por causa dessa origem derivativa, é mais do que natural que a ciência positiva da história tivesse sempre se colocado um passo atrás da ciência natural, seu grande modelo. Assim, os cientistas naturais sabem hoje o que os cientistas sociais ainda não descobriram. Vou repetir. Os cientistas naturais sabem hoje o que os cientistas sociais ainda não descobriram. Que quase toda hipótese com a qual aborda a natureza, de alguma forma, irá funcionar e gerar resultados positivos. É tão grande a flexibilidade das ocorrências observadas que elas sempre darão ao homem a resposta esperada. É como se no momento em que o homem faz uma pergunta à natureza, tudo se apressasse em reacomodar-se em conformidade com a pergunta. Um dia, os cientistas sociais irão descobrir, para seu pasmo, que isso se aplica ainda mais à sua própria área. Não há nada que não possa ser provado e há muito pouco que possa ser refutado. A história acomoda-se de um modo tão conveniente e coerente sob a categoria do desafio-resposta ou dos tipos ideais, quanto se acomodou sob a categoria das lutas de classe.
Não há razão para que não viesse apresentar a mesma obediência quando enfocada com a terminologia das religiões seculares. Karl Popper alertou sobre a prudência na produção de conhecimento. Tony Judt alertou em seu livro Pós-Guerra sobre o surgimento das ciências sociais, muito preocupadas em retirar, ou da história social, muito preocupada em retirar da análise histórica, antes de mais nada, um significado ou um resultado social. É do que fala Hannah Arendt, o alerta que ela nos coloca. Mas eu gostaria de comentar ainda sobre Hannah Arendt, a característica que a diferencia dos pensadores liberais. Ela não está normalmente categorizada como uma teórica liberal. Ela é uma pensadora da democracia, uma pensadora que nos alertou de uma forma muito consistente com essa obra sobre os riscos do totalitarismo, mas ela foi, sim, uma pensadora na medida que ela se preocupou com o funcionamento da democracia e os riscos a essa democracia, o Estado de Direito, a condição do homem. Ela é uma pensadora liberal e muito bem sucedida. Mas o que a distingue dos pensadores liberais tradicionais? Ela não desconsiderou em seu pensamento jamais a presença de Deus. Hannah Arendt, ela vai se apresentar para o seu doutorado em 1928 com a tese O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Essa influência do espiritual no pensamento dela vai ser permanente ao longo de toda a carreira. Ela reconhecendo sempre os limites do conhecimento e da ação do homem. E em mais de uma vez ao longo dessas obras, ela recomenda atenção, observância a uma moral, a um sentimento que deve animar a política, sem ser confessional, sem ser necessariamente religioso. Ou seja, a religião, o sentimento religioso, inspirando uma orientação para o bem que deve influir na política. É interessantíssimo como uma pensadora que emergiu no meio não confessadamente religioso, ela consegue fazer essa conexão de uma maneira, como eu disse, não confessional e tão competente, afirmando-se por essa via ao longo da sua trajetória. Hannah Arendt é uma pensadora que deve ser conhecida. Nós não podemos falar de nazismo, de comunismo e de totalitarismo ainda hoje sem conhecer a sua obra magna, As Origens do Totalitarismo. Até a próxima!